Irmãos, Shabbat Shalom a todos, bem-vindos para mais uma paraxá do livro de Bereshit. Então vamos fazer uma breve oração. Eterno de Israel, agradecemos o teu nome nessa manhã de Shabbat. E peço a ti, Eterno, que o Senhor nos abençoe, abra os nossos ouvidos, para que possamos reter todos os ensinamentos que vêm da tua Torá, que é espírito e vida. Obrigado, Eterno, pela multidão das suas misericórdias, e realmente que cada um de nós venha se alegrar e que o Senhor venha trazer revelação, entendimento dos ensinamentos, né, que vão nos trazer crescimento, nos trazer vida. Em nome de Yeshua, nós te agradecemos. Amém, amém, amém. Baruch Hashem. Então, nós estamos agora na sexta paraxá, com o nome Toldot, Gerações, e com o tema de hoje, é um assunto novo, realmente não foi falado, nos anos anteriores, não foi falado sobre essa temática, que eu achei bastante interessante, a árvore genealógica de Isaac e o legado de Abraão. Então, basicamente, envolve os livros de Gênesis, Malaquias e Romanos. Vamos lá, então. Aqui um breve resumo do que vai ser abordado hoje, né? Eu não vou, por causa da questão do tempo, eu não vou aprofundar aqui, é só a leitura mesmo do resumo, né? As gerações de Isaac. Esaú vende seu direito de primogenitura. Isaac na terra dos filisteus. Isaac faz aliança com Abimeleque. Isaac abençoa Jacó e Esaú. E a fuga de Jacó. A fuga de Jacó com relação a Esaú, que passa a persegui-lo, né? Ok? Vamos lá, sem delongas quanto a essa parte aí. Vamos agora à porção propriamente dita. Então, a história de Isaac, filho de Abraão. Então, a paraxá de hoje começa de uma forma muito estranha. Aliás, a Torá, ela sempre nos surpreende, porque não existe uma lógica de homens. Tipo, você lê um romance, né? Você lê um romance, lê às vezes um livro de ordem técnica também. Pela lógica vai ser isso, né? Tem alguns que já, antes de continuar o livro, já captam a mensagem, né? E o romance também. Então, mais ou menos tem algo meio lógico para acontecer. Agora, aqui, muitas vezes nós somos pegos de surpresas, assim, nos surpreende, né? Parece que é aquilo, mas não é nada daquilo. Então, vamos lá. Gênesis 25, 19, que é exatamente a porção de hoje, que diz, essas são as gerações de Isaac, Elê, Toldot, né? Elê, Toldot. Essas são as gerações. A palavra gerações, que é Toldot. Depois disso, esperamos ouvir sobre o seu legado, seus filhos, mas isso não acontece. Então, quando você fala um nome, você fala a palavra geração, cita um nome, o que já, pela lógica, viria em seguida? Viria o filho dele. O filho primogênito, depois outro filho, e assim por diante, para ter a sequência de uma árvore genealógica normal. Mas não é isso que a Torá está querendo dizer. Não é esse tipo de árvore genealógica que a Torá está querendo que a gente entenda. Nós vamos entender no decorrer aí. Então, esperamos ouvir sobre o seu legado, seus filhos, mas isso não acontece. Diz que Abraão gerou Isaac. Presta atenção. Essas não são as gerações de Isaac, né? É como se fossem gerações de Abraão. Porque Isaac é filho de Abraão. Pela lógica, seria esse o entendimento. Não foi a que Isaac deu à luz. Não foi a geração que Isaac deu à luz. No caso, esse é o pai de Isaac, que é Abraão.
A verdade sobre o que significa Ele Toldot, essas são gerações, é uma questão generalizada em todo o livro de Gênesis. Muito interessante. Porque ao longo do livro há vários trechos que são introduzidos com essas palavras. Não é só nessa paraxá aqui de Isaac, ou nessa paraxá cujo nome é Toldot, que nós vamos encontrar Ele Toldot. Né? Essas são as gerações. Tem outras passagens com a mesma frase, né? Vamos lá. Ó, o que vem a seguir não é o que você espera, não são as gerações de. Por exemplo, em Gênesis 37, 2, ó, agora nós vamos para um outro trecho. Diz assim, ó, no caso, a paraxá Vayeshev, nós estamos hoje na Toldot. Na paraxá Vayeshev, que é E habitou, que é Gênesis 37, 2, diz assim, ó, a mesma frase. Estas são as gerações de Yaakov. Essas são as gerações de Yaakov. Depois da palavra Yaakov, 2 pontos, vem o nome Yosef, quando ele tinha 17 anos. Yosef, quando ele tinha 17 anos, então iniciamos a história de Yosef. Né? Existe alguma lógica nisso? Está certo o que está escrito ali pela lógica humana? Claro que não. Qual o nome, pela lógica, que tinha que estar ali depois de Yaakov? Essas são as gerações de Yaakov. Quem veio, o primeiro filho, né? De Yaakov, no caso. Qual seria? Quem? Ruben? Ruben. Por que não está Ruben ali? Teria que estar Ruben, né? Olha lá, ó. O que aconteceu com todo mundo? O resto das 12 tribos não é mencionado, e o filho mais velho, Ruben, nem é citado. Que falta de respeito. É como se a Torá não entendesse o que as palavras significam. Ou a Torá entende o que as palavras significam? Eu coloquei exclamação e interrogação ali. Você exclama e pergunta ao mesmo tempo. Né? É claro que a Torá entende. Nós vamos discutir com a Torá agora. Claro que a gente que não entende, ó, a gente, ó. A gente que não entende a Torá é divina, é sabedoria divina. Vamos discutir com o Hashem. Aliás, para falar bem a verdade, eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Vocês já ouviram que o verbo Yeshua, o Mashiach, é o verbo? Então, as palavras e o verbo não é praticamente a mesma coisa? Então, a Torá é o Mashiach. Nós vamos discutir com o Mashiach, que é o poço de sabedoria, né? Nós é que precisamos crescer para entender. É claro que a Torá entende que as palavras significam. Toda vez que vemos uma lista de gerações, não obtemos uma lista precisa. A Torá está querendo dizer que o legado de X não é o que você imagina à primeira vista. Tipo, tinha que ser Ruben ali, não Yosef. Né? Não, mas tem um sentido, por que está ali Yosef? Né? E para ter uma ideia de como isso funciona, voltamos ao primeiro desses trechos, Ele Toldot. Essas são as gerações. Agora, vamos voltar lá para o princípio. Lá no comecinho, como diz o Yaakov, né? Ele está falando uma porção lá, pode ser a última porção do ano. Vamos voltar lá para Bereshit. Sempre assim, né? Diz o Rabino Shulam, sobre milhares de rabinos e exegetas da Torá, ele fala o que os rabinos falam, né? Quem conseguir decifrar e entender todos os sodes, as revelações que contém nos primeiros 4 capítulos de Bereshit,
Gênesis 1 até 4, até o final, não lembro qual que é o último versículo do capítulo 4. Os 4 capítulos inteiros, sem entrar no 5º capítulo. Quem conseguir decifrar todas as revelações que tem ali, entenderá toda a criação, todos os segredos do universo, da criação dos céus e da terra. Isso é tremendo, tremendo, fantástico. Então, vamos lá num Toldot perdido, lá em Gênesis 2:4. Olha lá, ó. Grifem isso daí na Torá de vocês, isso aqui é pérola que eu vou falar, irmãos. Grifem. Isso passa despercebido. Na própria Torá, aqui ó, vou mostrar para vocês aqui ó. Ó, esse livro aqui é a Torá, da Sefer, né? Aqui na própria Torá a tradução está assim. Onde está aqui? Ó, essas são as origens dos céus e da terra. Mas não podia estar origens ali. Sabe qual que é a palavra hebraico? Eu grifei aqui, ó. Ó. Toldot. Está em hebraico aqui. Se você... Eu quis fazer, por causa que deu uns probleminhas técnicos aqui, eu quis tirar uma foto quando eles abrissem o rolo da Torá. Eu queria tirar uma foto para a gente projetar aqui. Está aqui escrito no rolo, aqui, ó, Toldot. Não está escrito origens. Origens é outra palavra em hebraico. Então, Toldot, ó. Essas são Ele, Toldot, as gerações do céu e da terra à medida que elas foram criadas. Vocês já pararam para pensar na profundidade do que está escrito aqui, queridos? Essas são as gerações, porque quando fala gerações nas outras partes lá, diz assim, essas são as gerações de Noé, essas são as gerações de Isaac, essas são as gerações de fulano de tal, de Jacó. Aqui está dizendo gerações do céu e da terra. Espera aí, parece loucura isso, porque como que o céu e a terra vão produzir, vão gerar a vida? Assim como Noé, como Isaac, como Jacó, que foram os pais, né? É o primeiro e vem uma sequência depois deles. Só que é exatamente isso que a palavra diz. A palavra diz, essas são as gerações do céu e da terra à medida que elas eram criadas. Isto é estranho de dizer. O céu e a terra são objetos inanimados. Eles poderiam dar à luz? O céu e a terra podem dar à luz? Irmãos, deixa eu confessar uma coisa para vocês aqui. Sim. Vamos aprender com a Torá, com o Mashiach, né? Parece uma loucura. Bem, talvez esse seja o ponto principal. O céu e a terra, por mais inanimados que possam parecer, têm um legado. O que você está prestes a ouvir nessa história da criação será contado da perspectiva de que o céu e a terra são realmente pais. Pais, olhem, pais. Tudo vem deles. Vocês lembram daquela paraxá que eu citei para vocês, que quando o Eterno disse assim, ó, eu faço isso acontecer, que seja feito as plantas, as ervas, né, a vegetação, os pássaros, etc., conforme a imagem e semelhança. Então, essa imagem e semelhança não significa só a imagem e semelhança entre ele e o Mashiach, mas existe também essa imagem da terra. Porque o homem, Adão e Havá, principalmente Adão, que foi o primeiro, né? Ele foi criado da onde? Adão. Por que o nome de Adão é Adão? Porque por causa que Adamá, e Adamá é o quê? Terra? Terra. Então, o próprio nome de Adão já está dizendo terra. Então, quando o Eterno diz, conforme a nossa imagem e nossa semelhança,
Então, claro, a imagem do Mashiach também, mas tem uma imagem, porque os elementos da terra estão em nós. Assim como os elementos dos vegetais, dos minerais, né? As moléculas, os átomos estão em nós. Então não tem como separar, nós somos parte da terra. Tanto é que o próprio nome é o nome da terra, né? Pense nisso dessa maneira. Se você pensar no céu e na terra como pais, quando o céu e a terra se tornaram férteis, por assim dizer, através do vapor da chuva, ou o vapor da água. Ali eu coloquei chuva, mas era para colocar água, através do vapor da água. Então, ouça as próximas palavras, preste atenção. No começo, em Gênesis 2:5, não havia vegetação na terra. Por quê? Porque ainda não chovia, né? A chuva só foi acontecer lá em outra época, crê-se que no período lá do dilúvio, né? O início da fertilidade. Porém, o Eterno tem solução para todas as coisas. Nós, em geral, os seres humanos, quando acontece uma coisa muito ruim, uma catástrofe, um problema, uma coisa muito, muito ruim, na hora vem um pensamento totalmente errado e mentiroso, dizendo que isso é impossível. Você fala assim, não, isso é impossível de acontecer. Isso não tem como consertar essa situação, não tem como mudar isso. Isso é uma coisa impossível. Como se fosse proibido aquela coisa de acontecer. Esse tipo de palavras, irmão, é tudo o que as trevas querem ouvir de nós. Porque o Eterno, tudo o que Ele falou através da palavra e da voz, que é o Mashiach, a voz, a palavra, a voz que caminhava no jardim Mashiach, tudo foi formado através do Mashiach. Então, quando nós falamos, nós estamos trazendo à existência aquilo que não existe. Se nós falamos coisas ruins, que é impossível, aquilo se torna impossível, né? Não vai mudar nada. Agora, se você diz não, para Hashem, isso pode mudar, com certeza vai mudar e o Eterno vai transformar essa maldição aqui numa grande bênção. Você está declarando que vai mudar, pelo poder da palavra. E como Yeshua está em nós, aquilo vai acontecer. Se você não tem Yeshua no teu coração, é uma coisa. Agora, se você tem, é diferente. Então, ainda não havia homem para cultivar a terra, né? E não chovia, claro, né? O que eu quero dizer com isso aqui? Que o Eterno deu a solução através o que a Torá descreve, um mundo árido onde tudo ainda não tinha acontecido. O que redime essa esterilidade? Um vapor que subia da terra. Vapor, não está falando de chuva. Eu até peço desculpas aqui, através do vapor da água. Não tinha chuva ainda, né? Eu acabei trocando as bolas ali. Perdão. Então, é a água, o vapor que subia da terra, né? Terra, ó. Da onde que subiu o vapor? Da terra. Ou é do céu ou é da terra, não tem plano B. Esse vapor d'água regava toda a face, ali eu escrevi certo, o vapor d'água, regava toda a face da terra. O Eterno, porque ele sabia que tinham mananciais de água no interior da terra. Tanto é que esses mananciais de água no interior da terra, ele usou para provocar o dilúvio. Agora, recentemente, aí, os cientistas descobriram que tem uma quantidade de água potável, doce, no interior da Terra, como se fosse a quantidade de água que tem no mar, dos mares. Só que o mar se você beber água do mar, pode ser até fatal, né? Vamos ter problemas de saúde sérios e pode ser até fatal. Mas a água potável é o contrário da água salgada. Tanto é que a água salgada tipifica a iniquidade, porque toda água contaminada, ela chega no mar. Ela deságua, todos os rios contaminados, eles deságua no mar.
Então, é uma concentração como se fosse uma concentração de contaminação, a água dos mares, né? Tanto é que regiões mais baixas da Terra é o nível do mar. Claro, tem lugares que até é mais baixo que o nível do mar, tipo o Mar Morto, Holanda, né? Mas, e da onde que vem a água pura? Água cristalina, sem contaminação? Dos montes, do topo dos montes. Quer tomar uma água fresca, pura e não contaminada? Escale um monte lá. Não ali 100 metros, tem que escalar 1 quilômetro, 2. Lá em cima, onde começa a fonte, lá no zero, início zero, onde está a fonte. Daí não tem como chegar à contaminação ali, a água pura, entendeu? Esse vapor da água regava toda a face da terra e deu início à vida. Baruch Hashem. O céu e a terra são agora férteis, eles agora produzem. E nesse mundo, Hashem criou o homem. Preste atenção. Olha, nada acontece sem a água. Então, a palavra de Hashem, como falei para vocês, o verbo, a palavra, está diretamente ligado. Quando você fala água, biblicamente falando, não estou falando de mar, estou falando de água pura. É a palavra, porque a palavra ela é pura para nós. É como uma espada, né? A palavra. Então, ela é pura para nos purificar, para nos descontaminar, a palavra de Hashem, né? Então, vocês não viram já muitas passagens bíblicas que falam que Yeshua é como se fosse um rio? Ele é fonte. Ele é fonte. Quem tem sede, vem a mim e beba da fonte da água. Da fonte, por quê? Porque ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós, né? Então, esse vapor, essa água, é uma água em forma de névoa, né? Com o solo, torna o solo fértil. Por que Israel ele exporta frutas, exporta flores, tulipas, né? Exporta vários tipos de frutas para o mundo, frutas muito boas, saudáveis. Por quê? Porque um solo árido como tem lá em Israel, sem água, não produziria nada. Mas ele produz por quê? Porque tem um sistema de irrigação muito bem planejado, né, em Israel, com mangueiras, com gotejamentos de água muito bem controlados por computador, né? E é assim que eles produzem, e produzem coisas muito boas, né? Então, sem essa água, Hashem, o homem não existiria. Até eu escrevi ali do lado, Adão vem de Adamá, que é terra. Vamos lá. Hashem foi capaz de criar o homem porque não foram apenas partículas de poeira seca, de deserto, areia do deserto. Havia um barro. Me lembrei de uma coisa agora. Quando teve uma experiência com Yeshua, né? Que Yeshua curou os olhos de uma pessoa lá. O que Yeshua fez? Ele pegou um pouco de terra, misturou com saliva, fez uma espécie de uma pomada, um creme, assim. Mas teve a parte líquida, né? A líquida. E colocou ali e foi curado. Havia esse barro, essa nova terra fértil. Tudo o que acontecer agora será uma função do legado da terra, descendência da terra. Hashem fará com que saia da terra. Haverá árvores, mesmo antes do homem aprender a cultivar a vegetação com a agricultura, presta atenção, houve um primeiro jardineiro. Olha como que Hashem agiu, né? O exemplo, sempre o exemplo, ele vem de cima. Deve vir de cima, o exemplo maior. Então,
O homem não tinha experiência em nada ainda. Adão não tinha experiência de nada. Então, o Eterno ele fez um modelo, ele criou um jardim. Mas um jardim, diz a palavra, Hashem plantou para si mesmo um jardim cultivado já. O homem, quando apareceu esse jardim, o homem não estava cultivando ele. O Eterno colocou esse jardim justamente para Adão aprender por que essa árvore nasceu. Como que as coisas estavam acontecendo naquele lugar. Por que aquela árvore dava fruta? Né? Ele começou a observar que, esse vapor que saía da terra regava o solo e possibilitava essa árvore crescer e dar frutos, e coisas assim. Né? Então, em Gênesis 2:8, a mensagem é o seguinte: Hashem plantou para si mesmo um jardim cultivado, mas, preste atenção, nós temos que ligar os pontinhos. Em Gênesis 2:3, por isso que eu coloquei ali, quando o Eterno termina de fazer todas as coisas, que ele cria todas as coisas, cria o homem e a mulher, e diz assim, eis que essas coisas são muito boas, né? E eu crio tudo isso la'asot. A palavra la'asot, ele diz, podem conferir na Torá lá, la'asot, Gênesis 2:3, que significa o quê? Para o homem fazer, o Eterno faz todas as coisas, mas é um modelo para o homem fazer aquilo. É uma base, uma pré, né? Feitio daquela questão, daqueles itens, né? Para que o homem fizesse a parte dele, dali para frente. Né? Então, la'asot é para fazer. Gênesis 2:3. E abençoou Deus ao dia sétimo e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criou Hashem para fazer, que é exatamente a palavra la'asot, para fazer. Então, já ficou aqui a mensagem intrínseca que o jardim realmente foi montado para que de uma certa altura para frente o homem, né, cuidasse dele. Os 4 rios. Gênesis 2:11, 14, Pishon, Gishon, Hidekel, que é o rio Tigre, e o Perate, que é o rio Eufrates. Isso está em Gênesis 2:11 a 14. Quem se importa com os 4 rios? Eles trazem água para cá e levam água para os 4 cantos da terra. Então, por que é preciso tudo isso? Então, por que eu escrevi ali quem se importa com os rios? Quem já percebeu por que eu fiz essa pergunta? Ninguém dá muita importância para rio. Mas o que significa rios, querido? Yeshua? Mashiach? Né? É como se fossem as veias, as artérias e as veias dentro do nosso corpo. Se nós pegarmos um trecho do nosso corpo, ou do coração, ou próximo dali, as nossas pernas, né? As ramificações assim que saem de uma artéria principal e vão para os vários cantos assim, é como se fossem rios saindo de um rio principal e rios. Isso que nós temos que entender. Então, Yeshua, como a palavra tipifica a água, tipifica a palavra, né? Então, os rios tipificam Yeshua, com certeza, com certeza. Porque Yeshua é a fonte da água da vida. Então, quando eu fiz a pergunta, quem se importa com os 4 rios? Eu não me importo hoje. Temos que nos importar, sim. Se a gente desse a devida importância para os rios não seriam contaminados como são hoje. Tem sistemas, por causa da tecnologia, que é usada para muita bobagem, podia ser usado para tratamentos de rios, perfeitamente. E você, se está passeando assim no parque e tal, a ponto
de você, estou com sede. Você pega a tua garrafinha, enche a garrafinha e toma. Isso que teria que acontecer hoje. Quem tem coragem de pegar alguma caneca, algum balde, colocar num rio, num parque e tomar aquilo? Só de pensar já dá um frio na coluna aqui, na espinha. Né? É o início da vida ao mundo, e a água é o elemento-chave responsável por toda a vida num mundo em que o céu e a terra são os pais. Os céus e a terra são os pais. A Torá explica como a vida se espalhou de um lugar para cobrir o globo inteiro. Foi através dos rios, Baruch Hashem. Agora preste atenção nisso aqui. Vou tomar uma aguinha antes. Ó, Baruch Hashem. Preste atenção nisso aqui, muito, muito interessante, irmãos. Muito interessante. Assim como foi interessante lá em Bereshit 2, gerações, né? Não é origens, gerações. Para agora cumprir aquele versículo que eu falei de Bereshit, Todot, né, gerações, em Bereshit 2, olhe que interessante então aqui agora. Hashem formou da terra todas as criaturas vivas, concordam? Sim. Então a terra e os céus tiveram netos. Não está lá gerações? Então, subentende-se, né? Subentende-se lá entre linhas, que os céus e a terra tiveram filho. Qual o filho? Adamá, né? Está ali, os céus e a terra, então, o próprio nome, Adão, vem de terra, né? Adamá, tiveram filho e tiveram netos. Como assim? O homem como descendente da primeira geração, a mulher tirada do homem. Veja bem, outra coisa aqui que às vezes a gente não para pensar muito. E como que a Torá é fantástica, né? Parem para pensar um pouquinho aqui. Todos nós somos concebidos, né, pela relação sexual, um homem e uma mulher, né, a questão do espermatozoide, do óvulo, tal. Vocês sabem tudo isso aí. Com Adão e com Yeshua, não foi assim. Alguém já parou para pensar que Adão apareceu não... Que, se fosse assim, então, em vez dos céus e a terra, quem seria a mãe, o pai, ou os avós de Adão? Quem? Não tem como. Então, por isso que os pais, que são os céus e a terra, por que os céus, não só a terra? Por que me respondam agora, por que os céus estão envolvidos nisso, não só a terra, já que o nome de Adão é Adão de terra? Por que o céu seria o pai dele? Baruch Hashem. Eu estabeleço o homem na face da terra, segundo a minha imagem, conforme a minha semelhança, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então envolvem 3 elementos aí. Envolvem o caráter do Pai, a imagem de Yeshua e os elementos da terra. Baruch Hashem. 3 elementos que envolvem nossa imagem e semelhança. O caráter do Pai, a essência, o nosso espírito, que vem aquele espírito de você querer ser vitorioso, querer ter paz, estar em paz com a tua família, querer trabalhar, querer gerar, dar vida, né? Criar coisas, ser criativo, como Hashem é muito criativo, muito inteligente e muito sábio, né? A nossa forma vem do Mashiach. A nossa forma, cabeça, ouvidos, braços, vem do Mashiach, né? E os elementos da terra, né? Então, baseado na palavra Toledot de Bereshit 2,
a mulher tirada do homem, Adão, não foi feito conforme, nem com espermatozoide, nem com óvulo. Foi feito do barro. Né? Espera aí. Eva também foi feita de uma forma diferente, não foi feita Havá. Por isso que é uma segunda geração. Ela foi feita diferente de Adão. É uma segunda geração. Então vem Adão e de Adão surge um novo ser que é Havá. Feita da costela, talvez minúcias e detalhes eu quero me aprofundar mais assim para saber mais sobre isso aí, para dar um estudo para vocês, né, em tempo oportuno. Mas tem mais coisas, com certeza, eu sei que tem, né, essa questão da costela. Mas ela também foi feita de uma forma diferente. Então, primeiro vem Adão, depois de Adão surge Havá. Então, é a segunda geração, e assim por diante. Netos, bisnetos, trisnetos, parará, barará. Então, o beabá, o início do processo das gerações está nos céus e da terra. Não tem como fugir disso aí. Os pais de Adão, os céus e a terra, claro, os céus envolvendo Hashem, né? Mashiach, né? E Mashiach também, queira ou não, tem a parte de Adamá no Mashiach, no tempo certo, que ele vem em carne. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então entra a terra ali, entendeu? E para ser cumprido a missão dele como sacrifício, tinha que ter a terra, ele morrer em carne, com essa parte da terra nele, para que nós fôssemos salvos, porque nós também fomos da terra. Não tinha como ser diferente disso aí. A perfeição e a justiça de Hashem. Baruch Hashem, eu achei fantástico isso aí. Então, seria a descendente da segunda geração, como eu falei para vocês, Havá, e é um legado para o céu e a terra, e o resto da criação é seu legado. O próximo trecho, vamos para Noé. Diz a mesma coisa, ó, Ele Toldot. Essas são as gerações de Noé, né? Essas são as gerações, a mesma palavra, a mesma frase. Então, presta atenção aqui. Qual que é a mensagem dessas gerações, irmãos? Qual que é a mensagem dessas gerações? Não é simplesmente uma árvore genealógica que você abre ali o Family Search, né? Não. A mensagem intrínseca, não sei se alguém já percebeu qual que é a mensagem intrínseca aqui. O que significa realmente Toldot? O que a Torá está nos mostrando, alguém já captou? Sim ou não? Vamos lá. Próximo trecho, Noé. Então eu esperava ouvir sobre os filhos dele, mas a primeira coisa que ouço é sobre ele. É a mesma coisa. E Noé diz assim, ó, em vez de falar do primeiro filho de Noé, essas são as gerações de Noé, daí o primeiro filho. Não. Fala assim, ó, Noé era um homem justo. Peraí, quem pediu para escrever Noé era um homem justo agora ali? Eu queria ouvir o filho de Noé. Pelas nossas limitações, a gente quer a coisa lógica, né? Não, a Torá não é assim. Então, qual que é a mensagem? Ele caminhou com Hashem, porque está escrito assim, devia falar sobre os filhos dele. Isso é o que recebo na próxima frase. A mensagem é que, quando diz assim, essas são as gerações de Noé, e diz, Noé foi um homem justo, era um homem justo, está querendo dizer o quê? Está falando do caráter de Noé. Está falando que para ele se tornar um homem justo, não foi de graça. Foi uma escolha que ele fez. Por que não foi de graça? Porque milhares de pessoas que passavam por ele quando ele estava construindo aquela arca enorme, escarneciam dele, ridicularizavam ele, falavam um monte de coisas terríveis,
ele estava perdendo tempo, sei lá o que, né? Construindo aquela arca, que sei lá o que falavam, mas com certeza falavam, né? 120 anos ele passou construindo aquela arca. Mas ele fez uma escolha. Qual a escolha que ele fez? De obedecer a Hashem, de pedir, seguir os passos que Hashem pediu para ele fazer a construção da arca e colocar os animais lá dentro, né? Então, claro, Noé teve 3 filhos, né? Começa com isso, mas a Torá não fala dos filhos nas gerações de Noé. E diz que a principal coisa que Noé produziu, a mensagem da Torá, a principal item que a Torá produziu foi o próprio Noé. Noé produziu o próprio Noé. Qual Noé que Noé produziu? Noé que Hashem se agradou dele e escolheu ele para cumprir essa missão. Então, será que nós escolhemos o que o Eterno quer para nós? Ou a gente fica pensando e pensando, puxa, acho que eu vou, depois que eu me aposentar, eu vou pensar nessas coisas. Eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho metas para cumprir, eu tenho viagens para fazer, eu quero comprar, eu tenho uma lista de 237 itens aqui que eu quero comprar. Bem, pontinhos, né? Estas são as gerações de Noé. Ele se fez. Como ele se fez? Ele se fez porque ele escolheu ser justo. Ele foi contra a corrente. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco da água que nasce lá no cume dos montes? A água fresca, pura, cristalina? Então, qual que é? Esse é nosso trabalho aqui de restauração. É como se a gente saísse lá da praia, do mar. Você está lá, todo conforto, aquele ventinho, Deus você dá um mergulho. Quando você sai da água, ainda mais nesse calorzinho, vem aquele vento, assim, perfeito, né? Você olha aquele mar, aquela cor do mar assim, que é azul lindo, que é azul turquesa, que é azul celeste, mas você não percebe a contaminação que tem ali. Então, você tem que sair daquele conforto lá, aquela zona de conforto, subir a serra, não só subir a serra, como você escalar daí o monte, ir até o topo do monte lá. E para ir até o topo do monte, tem trechos que tem paredões assim, não sei quem já subiu o Marumbi, ou o Pico Paraná, paredões de pedra assim, que chega até a fazer assim, ó. Quem tiver medo de altura vai ter problemas ali, né? Então você vai ter um monte de obstáculos, mosquito, cobra, aranha, lugares que acaba o caminho, você tem que pegar o facão e abrir um piquete assim para você continuar indo. Você vai ter que amarrar a corda numa árvore, senão você pode cair. Você vai ter que jogar um gancho lá em cima, daí o gancho volta, pode bater na tua cabeça. É um monte de coisas contra você, assim, ó. É contra a corrente, contra a correnteza do mundo. O mundo desce tranquilamente, você vai ali no recanto da ilha, aluga uma boia, só põe um tênis e desce. Para descer o rio de pedras, uma maravilha. Você não faz força. A correnteza da água vai te levando naturalmente. Você não faz força nenhuma, você não precisa remar. Você não precisa, vai te levando. Mas sabe qual que é o final desse processo? Lá no mar. Na água contaminada. Na iniquidade. Ou no abismo, né? Iniquidade espiritualmente seria o abismo. Essa é a correnteza do mundo. E a correnteza de quem quer seguir Yeshua, quem quer seguir os caminhos da restauração, é o contrário. Você tem que ir caminhando contra aquela correnteza, aquele rio, subindo e
Você chega lá assim, muito cansado, muito exausto, muito com vontade de chutar o balde. Mas você chega, quando você chega, você toma aquela água assim, cristalina, pura, que te restaura a tua alma. Baruch Hashem. Você bebe as águas do Mashiach, como se o Mashiach te desse assim um copo, né? Vamos lá. Acho que deu algum probleminha aqui. Deu uma travadinha. Só um pouquinho, irmãos. Deu. Se você vive no mundo maligno, no geral, todos são passivos e seguem o fluxo do mal ao seu redor. A tendência do mundo do jeito que está hoje, queridos, está num ponto que a própria Torá já prevê isso, as escrituras prevêem isso, que o mundo está chegando como nos dias de Noé. Que o mal, se você não faz parte do mal, você não é normal e você não é bem quisto, você não é bem-vindo. A maldade vai ser uma coisa normal. Está indo para esse lado, assim, está invertendo a questão do caráter no mundo, né? Então, por isso que diz que como nos dias de Noé, né? Então, daí a escolha que a gente vai fazer. Ou você vai contra a correnteza, que não é fácil, ou você vai se deixar a correnteza te levar para a iniquidade. E para o abismo, né? Todos são passivos e seguem o fluxo do mal ao seu redor. Até que alguém defenda o que é certo e quando o faz, ele será o responsável. O homem mais self-made que você poderia imaginar. O que é self-made? Self-made é quando você cai, mas você se levanta sozinho. Eu tropecei, mas eu vou me erguer. Você é um autodidata. Você chega lá pela escolha que você fez. Você se torna autossuficiente, capaz, né? Self-made, você se ergue sozinho. O homem mais self-made que você poderia imaginar. Talvez isso nos dê uma ideia do porquê ele foi salvo. Então, com certeza, Noé, ele teve 1000 ou mais convites para dizer, cai fora disso aí, Noé. Não perca tempo com essas bobagens. Isso é um vento que passou na tua cabeça aí. Não perca tempo com isso. O mundo fala assim para a gente. Esse negócio aí de estudar a Torá, de restauração, não perca, tem outras coisas muito mais interessantes para você fazer. Que é Torá nada. Isso aí é coisa do passado. Tem muita gente que nem crê, acha que isso aí é a história da carochinha. Não perca tempo com isso. Muitos dizem assim, muitos pensam mal da Sarel, muitos pensam assim da Sarel. Eu já ouvi muitas coisas. Irmãos. Houve um decreto do dilúvio, que a última sessão, essas são as gerações da Torá, os filhos do céu e da terra, todos eles pereceriam. Quando o Eterno estabelece, né, o decreto que ele ia eliminar toda a humanidade. O dilúvio não foi apenas pela destruição dos homens, foi pela destruição da terra. Isso aqui é muito interessante. Presta atenção, o dilúvio não foi apenas pela destruição dos homens, foi pela destruição da terra.
porque a terra, ela se tornou, por causa dos homens, ela se tornou toda contaminada. Lembra que eu falei do mar? Que é iniquidade, né? A terra se tornou assim. Olha lá. Sobre tudo que o céu e a terra criaram, tudo ficou contaminado. Mas, porém, a destruição foi da terra, porque o reino de Deus, o Eterno, não permite que ele seja contaminado. O reino. Presta atenção nisso aí. O reino, ele é intocável. O reino não é contaminado. Veja o que diz a Torá. A terra, Gênesis 6:12, a terra foi corrompida diante de Hashem. A terra ficou cheia de roubo, de maldade. Eu repeto aqui 2 vezes, a terra ficou cheia de roubo e de maldade. E a terra foi corrompida. Terra. Não fala de céu aqui. Gênesis 6:12, Hashem olhou para a terra e, na verdade, foi destruída. Então, o decreto de destruição foi contra a terra. É como se a humanidade fosse algo assim, auxiliar, algo secundário. Mas é isso que a Torá quer mostrar para nós, queridos, que eu falei isso, se eu não me engano, na porção anterior, que a nossa gratidão, assim quando a gente levanta de manhã, de madrugada, nossas orações, a nossa gratidão com relação ao fato de a gente viver e respirar, né? Você acordar de manhã e saber que você poderia não ter acordado, você está vivo ali, você está respirando, você poderia não ter acordado e você poderia acordar e sem respirar, sem poder respirar, faltar ar. Oxigênio, né? De onde que vem o oxigênio? Então é tudo um ecossistema, né? Um ecossistema que é gerado pela terra, pelos ventos, pelo calor, pelas águas, né? E imagine, ninguém de nós que estamos aqui, talvez 1 ou 2, pense no que eu vou falar agora. Imagine se embaixo eu estou aqui de pé agora nesse local, falando para vocês. E vocês estão aí sentados. Imagine se não tivesse o chão agora. Já pararam para pensar nisso? Não tem o chão. Não tem nem essa laje e não tem nem a terra embaixo. É um abismo. Nós estaríamos caindo. Nós estaríamos sem chão. Isso que eu quero dizer. Então, só o fato de nós podermos pisar, levantar, caminhar, comprarmos, vendermos, levarmos a palavra, visualizarmos, sei lá, tudo que se pode imaginar a fazer, né? Só isso daí já é bênção. Ninguém para pensar nisso, né? O que a terra nos proporciona? A terra foi destruída porque não havia outro lugar para viver, exceto aquele que se destacou, no caso, Noé, né? Que era uma criança, claro, ele veio dos céus e da terra, como o resto deles, mas também foi o homem justo que se tornou sábio e por esse mérito sobreviveu. Ele fez uma escolha. A Torá está falando muito aqui nessa manhã para nós, faça a tua escolha enquanto há tempo, queridos. Eu fiz a minha escolha. Já ouvi de parentes, de outras pessoas, Jair, por que você trabalhava lá, você deu bem no teu trabalho, por que você não volta no teu trabalho e larga dessas coisas? Que não te rende dividendos, não te dá lucro. Eu disse, é a escolha que eu fiz. É a escolha que eu fiz. O Eterno me chamou e eu preferi obedecer. Baruch Hashem. E talvez você não estivesse aqui se eu não fizesse essa escolha. Então, o que diz a palavra? Há muita alegria nos céus, por Hashem, e pelo Mashiach, pelos anjos,
por causa da salvação de uma pessoa. O mundo inteiro, é como se o mundo inteiro fosse salvo quando uma alma é salva. Para se livrar das garras do inferno. Eu não tenho medo de falar em inferno, porque eu também não tenho dúvida que ele existe. Sabe por que eu acredito nisso? Porque a voz falou. Mashiach, ele falou que existe. Então, quem tem ouvidos, ouça, né? Então, o que são essas gerações? Sim, podem ser gerações biológicas, mas geralmente são mais do que isso. A Torá está dizendo que todo tem um outro sentido aqui. Há um legado. Qual o seu verdadeiro legado? O legado da árvore genealógica de Isaac. Vamos para a próxima sessão. Essas são as gerações da Torá. Ele, Toldot, né? A Torá sugere nosso tema. Essas são as gerações. É o inverso direto de Noé. Sim, às vezes é um pouco diferente. Essas são as gerações de Isaac. Qual foi a vida de Isaac? Qual foi o seu legado? Entre todos os antepassados, aquele que menos conhecemos é Isaac. O que se sabe sobre Isaac, queridos? O que se sabe sobre ele? Quase nada. O que a gente sabe é aquele momento ali, e também quando aquela negociação, vamos dizer assim, né? As bênçãos que ele dá para Esaú e Jacó, aquele trechinho ali, e quando o Abraão o entrega, né, em sacrifício, mas o Eterno poupa a vida de Isaac, né? Fora disso, você não sabe mais detalhes, outras experiências que Isaac viveu, não se sabe, a Torá não fala isso, né? Não sabemos quase nada sobre ele. A maior coisa que aconteceu com ele é quando ele quase foi sacrificado no altar. E que ele é uma pessoa muito tranquila, muito pacífica. Isso lembra quem? Esse muito tranquilo e muito humilde e muito pacífico. Lembra o Messias, né? Ele apenas deixa Abraão fazer com ele o que quiser. Quem é esse homem? Quer dizer, se vocês observarem o estudo que eu dei sobre a queda de Isaac aí recentemente, né? Ele fez uma escolha, porque até determinado momento, eles estavam ali, indo até o lugar, mas de repente ele entende no decorrer da conversa, que a palavra repete e diz, eles continuaram caminhando juntos. Então, essa repetição diz para nós que ele disse sim, pai, eu não vou fugir. Quando ele entendeu na íntegra o que ia acontecer com ele, que ele não sabia desde o começo, Isaac. Abraão sabia, Isaac não. Mas teve um ponto que ele entendeu e ele disse sim, pai, assim como você escolheu, você fez a tua escolha, e não é uma vida fácil fazer as escolhas de Hashem, eu vou fazer também a escolha que você fez, porque você fez a escolha certa. E eu vou com você. Tamo junto, ele falou. Até esse ponto, ele não pensava assim. A partir daquele ponto, então a mensagem intrínseca aqui, faça a tua escolha. Queridos, façam a tua escolha. As coisas estão feias aí por fora. A pista está numa parte negligenciada da nossa paraxá, histórias triviais sobre poços. Isaac cavou esses poços, ele cavou muito bem. Vejam bem aqui a questão dos poços. Os filisteus taparam os poços de seu pai Abraão, então Isaac continuou a cavar os poços, e eles o taparam um pouco mais, e Isaac os cavou novamente. Os filisteus não desistiam. Cavava o poço, enterrava com pedras, com entulhos e tal. Isaac ia lá e liberava o poço novamente. Isaac cavou novamente os poços. Por que temos que ouvir tudo isso? Tudo isso é o ponto. Esse é o ponto. Nós temos que
desentulhar coisas. Um monte de entulhos que foi colocado durante 2000 anos, a partir do segundo para o terceiro século, foi colocado um monte de dogmas, enganos, mentiras, acréscimos e desacréscimos na palavra, tá? Para enganar as pessoas, coisas satânicas. Nós temos que desentulhar tudo isso, queridos. Nós temos que agir como Isaac. Então, esse trabalho de restauração, nós estamos desentulhando poços, para você chegar no final do poço lá e tirar aquela água pura. Baruch Hashem. Esse é o nosso trabalho. Esse é o legado que Abraham passou para Isaac, de restauradores da palavra pura, né? Grandes empresas muitas vezes são destruídas quando a transição para o poder acontece na próxima geração. A criança tem lá o avô, o bisavô, o avô, o pai e tal, de repente vem o filho e o filho não dá conta do recado. Muda tudo. O filho não dá conta do recado. Mas se a pessoa for centrada e tiver Yeshua com ele e fizer a escolha certa, vai dar certo. Esse aqui é o último slide. Não quero, acho que já avancei no tempo. George Washington foi ótimo, mas se ele não fosse seguido por Adams, por Jefferson e Madison, não haveria Estados Unidos da América. Alguém teve que pegar a tocha. Isaac trata de pegar a tocha, de consolidar o legado de Abraham, de cavar novamente os poços para manter viva a visão de seu pai por mais uma geração. Se ele puder fazer isso, a visão será real, tem raízes, ele sobreviverá. Se ele puder fazer isso, a visão será real, tem raízes, ele sobreviverá. Estes são os filhos de Isaac. É como se o maior legado de Isaac fosse o fato dele próprio ser o filho de Abraão. Às vezes seu trabalho na vida é inovar, às vezes seu trabalho na vida é consolidar. Mas presta atenção aqui, consolidar não é tão chamativo quanto inovar. É preciso muita humildade para concentrar sua vida em criar raízes para uma grande ideia que foi inovada por outra pessoa. Sim, tem que ter muita submissão e humildade para você acatar alguém que está te passando aquilo lá, né? Assim como... Bem, eu vou falar já em seguida aqui. Mas essa humildade, ela é heróica e provavelmente tenha sido esse o legado de Isaac, né? Ele foi extremamente humilde. Isaac foi extremamente humilde para acatar. Ele não queria... Foram duas situações ali. A primeira, que a Torá mostra muito claro, ele diz sim para Hashem. Não adianta você dizer sim para o teu pai biológico, se você diz não para Hashem, não adianta. Agora, se você diz primeiro sim para Hashem, e diz sim, pai, eu sei que você está na direção de Hashem, e eu sei que a minha escolha vai agradar a Hashem. Então eu sigo contigo, estamos juntos, né? Aí sim, foi exatamente, eu não ouvi da boca de Isaac, mas eu tenho certeza que ele fez isso, que ele pensou ou que ele falou isso, né? Estamos bem no finalzinho aí, que é o desfecho aqui, né? Então, irmãos, o que eu quero dizer para você? Esses Toledot, essas várias passagens de Toledot, esses trechos que nós vimos aqui, fala assim, das gerações dos homens que fazem a escolha certa. A geração dos homens que fazem parte dessa linhagem dos filhos da promessa. Porque não fala aqui fala Jacó ali, se viu? Mas não fala Esaú. Gerações de Esaú. E na Bíblia tem gerações de Esaú.
Mas aqui não fala gerações de Esaú. Então, fala dos filhos da promessa, onde começou o processo lá em Adão, né? Os que seguiram essa linha, né? Até chegar em Isaac, né? Depois, claro, continua, né? Continua, Moisés faz parte desse processo, Davi faz parte desse processo, tanto é que Yeshua, a gente chama Yeshua rei Davi, né? Rei Davi, por causa da tribo de Judá. Então, não é ainda o processo inteiro, nós estamos... Mas aqui aponta, olha aqui, ó, na experiência da Akedah, Isaac tipifica o cordeiro de Hashem. Olha aí, ó. Olha que você não sabe muito sobre Isaac, mas só o fato de na Torá ele tipificar o cordeiro de Hashem, precisa mais que isso. Baruch Hashem, glória a Deus, né? Como que o Eterno faz as coisas, né? E escolheu o mais humilde. Nessa experiência daqui da Isaac tipifica o cordeiro de Hashem, o Mashiach, descendente do filho da promessa, descendente do filho da promessa, que de forma humilde e heróica também ofereceu-se como sacrifício em nosso favor. Baruch Rabá Beshem Adonai. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Baruch Hashem. Baruch Hashem.